cable de la agencia de noticias francesa France Presse, fechado hoy en Río de Janeiro, dice así: Carlos Marighella será expulsado por indisciplina del Comité Central del Partido Comunista Brasileño, informa hoy la prensa del Brasil. Los diarios locales, que se basan en informaciones recogidas en organismos de seguridad brasileños, indican que esta decisión del Partido Comunista Brasileño fue motivada por haberse trasladado Marighella a La Habana para asistir a la conferencia de la OLA, Organización Latinoamericana de Solidaridad. Precisamente nos encontramos sentados frente a Marighella en su habitación del Hotel Habana Libre para que nos dé su respuesta a este cable y al mismo tiempo nos hable acerca de la situación actual en su país. O que tenho a explicar ao povo cubano é que estes telegramas indicam apenas que os periódicos brasileiros procuram utilizar-se do episódio da minha vinda a Cuba para fazer provocações contra os revolucionários. A notícia de que eu serei expulso do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, ou do Partido Comunista Brasileiro por indisciplina, é baseada no fato de que foram obtidas informações nos organismos de segurança brasileiros, quer dizer, nos organismos policiais, que não podem realmente saber de nada. De qualquer maneira, como tenho uma posição divergente em relação à direção do Partido Comunista Brasileiro, porque sou partidário da luta de guerrilhas como caminho para a solução dos problemas do nosso povo, creio que seria ridículo expulsar um revolucionário somente porque veio a Cuba trazer a solidariedade do povo brasileiro à Revolução Cubana e à primeira Conferência de Solidariedade Latino-Americana. Quanto à questão levantada nestes telegramas que noticiam as posições dos jornais brasileiros de que pertenço a uma fração do Partido Comunista, juntamente com outros camaradas, no sentido de desrespeitar as decisões da direção do Partido Comunista Brasileiro, porque somos favoráveis à luta armada, devo esclarecer ao povo cubano que não pertenço a nenhuma fração. Sou o primeiro secretário do Partido Comunista em São Paulo, do Comitê Estadual do Partido Comunista em São Paulo, e não tenho nenhuma necessidade de organizar um grupo, de organizar uma fração, nem mesmo de organizar um novo Partido Comunista, porque já temos em nosso país muitas organizações. Há uma grande confusão ideológica, muita gente que pretende atribuir-se à condição de líder, de dirigente, mas tudo isto baseado em declarações, em elaborações de informes, na realização de reuniões, quando o fundamental para nós, no Brasil, é passar a ação, é desencadear a luta armada, é organizar a luta de guerrilhas. Somente em torno da luta de guerrilhas, somente em torno de um caminho revolucionário como este, é que se pode realizar a unidade dos revolucionários, a unidade do povo brasileiro. E assim seria perder tempo participar de frações, tentar organizar novos partidos e percorrer um caminho convencional que não nos ajudará em coisa nenhuma e que só nos levará a passar ainda mais anos dentro da pasmaceira em que nos encontramos atualmente. Não. Minha posição e a dos camaradas que estão com a mesma disposição, que têm a mesma convicção, é exatamente a da preparação da luta armada, do desencadeamento da luta de guerrilhas e da concentração de todos os esforços nessa atividade. Era isso que tinha a esclarecer. Marighella, ¿existen en Brasil fuerzas revolucionarias capaces de resistir a la dictadura y de ir a una lucha armada contra el régimen? Sim, existem essas forças. As forças revolucionárias capazes de resistir à ditadura e de ir a uma luta armada contra o regime encontram-se dentro do Partido Comunista Brasileiro e fora do mesmo partido. Há várias organizações, agrupamentos, correntes e forças outras que defendem uma posição revolucionária, que estão dispostas a ir à luta armada, que têm a convicção de que o caminho brasileiro para a salvação de nosso povo é a luta armada e que podem realizá-la. Quando existem condições tais como as que se apresentam em nosso país, essas forças revolucionárias são criadas praticamente dia a dia e hora a hora. O que é necessário é passar a ação, fazer com que essas forças se coordenem no mesmo sentido
e que passem ao desencadeamento da luta, que se preparem, que vão, portanto, à área rural, que é onde nós podemos, no Brasil, desenvolver a luta, que pode ser apoiada pelos trabalhadores, por todo o povo dentro das áreas urbanas e, nesse sentido, marchar para conseguir a vitória, que no Brasil só poderemos conseguir realmente se juntarmos esse nosso esforço ao esforço de todos os outros povos latino-americanos. Ahora quisiéramos preguntarle acerca de la responsabilidad que le corresponde al Partido Comunista Brasileño ante el golpe militar de 1964. Não há propriamente uma responsabilidade do Partido Comunista Brasileiro em relação ao golpe militar de 1964. A responsabilidade, se quiséssemos falar assim, maior, realmente cabe à direção do Partido Comunista Brasileiro, porque a direção do Partido Comunista Brasileiro cabe orientar as bases, traçar os planos e, enfim, orientar todo o povo, dar as diretivas necessárias para que a luta seja enfrentada. Ora, a direção do Partido Comunista Brasileiro seguiu um caminho de submissão à liderança da burguesia. Confiava em que os generais brasileiros pudessem vir a resolver a situação do povo. Confiava num dispositivo militar. Realizava, na verdade, ou propunha a realização de um trabalho de cúpula nos altos níveis das organizações. Não era um trabalho realizado pela base, em que o povo participasse diretamente de baixo para cima. Portanto, um trabalho que tivesse uma estrutura firme, em que o proletariado, o campesinato, as forças de massas do Brasil estivessem mesmo atentas para a situação. Então, a direção do nosso partido era uma direção que estava se conduzindo na base de ilusões de classe, de ilusões com a burguesia. É evidente que com esta posição deixou o povo brasileiro inteiramente despreparado. E quando sobreveio o golpe militar de 1965, é evidente que não havia condições para resistência. O povo se encontrava na rua, não tinha armas, entretanto, e não havia nenhuma ação daquelas forças do governo e da burguesia que o partido, ou melhor, a direção do partido sustentava, que iriam reagir. O resultado é que, inteiramente desprevenidos, despreparados, com todas as ilusões que haviam sido defendidas pela direção do partido, ficou todo o povo brasileiro impossibilitado de impedir que o golpe se concretizasse como acabou concretizando-se. Este é um caso típico de uma lição, de um ensinamento que se pode obter exatamente pelo fato de que a liderança comunista deixa de acreditar no proletariado como força dirigente da revolução, deixa de acreditar no aliado fundamental do proletariado, que é o campesinato, para lançar-se de mãos e pés amarrados diante da burguesia, sem condições, portanto, de impedir o golpe, que fatalmente virá em quaisquer circunstâncias, sempre que o Partido Comunista não se preparar para a luta armada e não se preparar para organizar as forças armadas do povo, que é a única coisa que pode deter a posição, a ação dos imperialistas norte-americanos contra a liberdade do povo brasileiro ou dos povos da América Latina. ¿Qué fuerzas revolucionarias y qué tipo de organización cree usted que lograría la Alianza Armada de Obreros y Campesinos, que se señala como necesaria para llegar a crear el núcleo del Ejército de Liberación brasileño? O que nós, revolucionários, comunistas, que estamos empenhados na luta armada, que temos a firme convicção de que só a luta armada resolverá a situação brasileira, o que nós revolucionários, o que nós comunistas estamos pensando é que, em face da situação brasileira e das organizações que ali existem, o que deveríamos fazer era procurar lançar a luta de guerrilhas na área rural do país, sem nos preocuparmos em que qualquer das organizações existentes tomasse a iniciativa. Qualquer das organizações existentes como tal. Não se trata de que esta luta armada, de que esta guerrilha no Brasil tenha que ser organizada somente pelo Partido Comunista Brasileiro ou por qualquer outra organização existente dentre as que atuam no Brasil, seja a organização dos partidários de Brizola, de Arras, de Julião, da Ação Popular, da Polop, da Política Operária e mesmo das organizações da esquerda católica. O problema não se situaria, portanto, na criação agora de uma organização que fosse dar a diretiva de realizar a luta armada, mas começar a luta armada
com os revolucionários de dentro e de fora do partido e de todas as organizações que estejam dispostos dentro de um plano estratégico político global, iniciar a luta, fazer com que esta luta armada, que no caso brasileiro, como no caso latino-americano, penso tem que ser a luta guerrilheira, fazer com que esta luta tenha um caráter duradouro, que dure, que tenha continuidade, ainda que a princípio seja uma luta que não mobilize um grande número de homens, mas que possa obter êxitos iniciais, manter-se, implantar-se na área rural do país. Isto dará confiança ao povo brasileiro, esta luta progredirá e nessas condições, então, no processo, será possível criar-se a verdadeira organização revolucionária capaz de levar a vitória ao povo brasileiro através da luta de guerrilha. ¿Es posible luchar por las reformas de base en forma pacífica en un Brasil gobernado por gorilas? Não, não é possível lutar por essas reformas através do caminho pacífico e num Brasil com a ditadura que tem no presente momento. Já anteriormente, quando havia o governo de João Goulart, nós seguimos, ou melhor, o nosso partido, sua direção, enfim, os revolucionários no Brasil seguiram este caminho de lutar pelas reformas de base, pelo caminho pacífico e sob a liderança da burguesia. Isto nos levou a um fracasso completo e total, porque nas condições atuais, a burguesia no Brasil ou em outros países não tem condições de dirigir uma revolução. E não há condições também, no momento em que o imperialismo lança a mão de sua estratégia global, não há condições para se obter uma vitória pacífica através desta luta pelas reformas. As reformas de estrutura, as reformas de base de que necessitamos no Brasil e de que necessitamos em muitos países da América Latina, só se pode conseguir através da luta revolucionária, ou melhor, através da tomada do poder pela via revolucionária, quando somente então, e com forças armadas do povo em ação, podemos dominar a ação das forças reacionárias, a ação do imperialismo e realizar então essas reformas, levar o país até o socialismo. Fora disto, não é possível. E a lição que recebemos no Brasil é uma lição que pode servir para os demais povos da América Latina. Marighella, por último, quisiéramos preguntarle lo siguiente. ¿Qué espera el movimiento revolucionario brasileño de esta primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad? Para o povo brasileiro, a primeira conferência de Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, significa muito, significa mesmo o passo mais avançado que já foi dado na América Latina para que reunamos todas as nossas forças num plano estratégico global visando a obter a libertação de nosso país do jugo do imperialismo norte-americano. Somente agora, e depois que a Revolução Cubana conseguiu a sua grande vitória e se encaminhou pelo terreno da construção do socialismo no primeiro país da América Latina, tornou-se possível então congregar todos esses esforços dos revolucionários de toda a América Latina, como acontece agora nesta primeira conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, para enfrentar a estratégia global do imperialismo norte-americano. Eu espero que o movimento revolucionário brasileiro saberá compreender a importância desta primeira conferência de Organização Latino-Americana de Solidariedade e que se junte aos esforços que todos fazemos no sentido de, como disse o comandante Che Guevara, criar 1, 2, 3, muitos Vietnãs.